Mas a gente pode falar sobre isso também. Vamos falar. Bora. Não Tá vou sem ali. esquecer os patrocinadores. Tá sem hoje, viu? Aqui, tá aqui. Ah, Fala do Província, eu sempre engasgo. fala, pessoal, tudo bem? Olha, estamos agora com um podcast mais do que especial, o segundo episódio de Balangando os Beiços, o nosso podcast que a gente recebe as estrelas do humor de Minas, do Brasil, do mundo inteiro. E hoje nós temos uma pessoa Muito especial, sensacional. né? Sensacional. E Sensacional. a gente estava esperando muito tempo, Cara, né, Leandro? olha, se eu falo o seguinte, se eu pudesse dizer que quando a gente chega no patamar e recebe uma pessoa do calibre de quem está aqui, do nosso convite, caraca, honra, pai, né? pô, agora eu posso falar que eu tô ficando gente grande, viu, Thalio? Olha, gente, olha, estamos recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Carlos Nunes. O senhor não é por causa da idade, o senhor é por causa do calibre, da categoria desse artista, de um Respeito. cara que eu falo o seguinte, eu falo da boca cheia. Talvez, quiçá, um dos maiores artistas de Minas Gerais. Exatamente. Não estou jogando pro Não. Pipoca, não, porque é verdade. Tô mentindo? Não, Não? não. Olha, então, antes de nós começarmos de falar aqui com o Carlos aqui, falar um pouquinho sobre a carreira, sobre a vida, ele tem muita coisa. Daria pra fazer uns 25 episódios Tem de muita uma história, hora, né, dá pra fazer uma série na Netflix, né? Mas, infelizmente, nós temos um pequeno tempo e ele tem ainda hoje um pouco de tempo para outros afazeres, digamos assim. Mas agradecer os nossos patrocinadores, começar com Camiseta à la carte. Namu, gente, a marca de roupa feminina mais elegante de Minas Gerais. Lâminas.com, Província, Cubo de Benefícios. conseguiu? Cachaçaria Cipocana. E Estúdio XB3. Olha, e o seguinte, gente, agradecer porque se você está olhando e fala, puxa vida, como é que eu acesso esses caras? Na descrição, você tem o link não só dos nossos patrocinadores, mas o Instagram do Carlos Nunes. Vai lá, conhece, porque é o seguinte, o Carlos, ele não só tem peças com a Caete, como outras peças dele, muita coisa acontecendo, então você tem que estar atento à agenda. A agenda dele, exatamente. Não comprou? Dançou. Espera a próxima remessa, graças a Deus. Carlos, que bom, que prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. A minha saudosa mãe dizia que o mais importante da vida é a gente ter amigo, né? É E verdade. que bom ter amigos assim. Olha, vocês viram o que ele falou de mim? Eu me senti tão lisonjeado, assim, de saber que eu sou tudo isso, É verdade. mas sou tudo isso na bondade do amigo, né? Obrigado, amiga, obrigado, amigo, por esse carinho. E estou extremamente feliz de estar aqui. Muito obrado. E você falou da agenda. Eu tenho esse final de semana já que vem, eu tenho Pode falar. como sobreviver em festas e recepções. Excelente. Ai, deve ser Excelente. muito bom. Você não viu ainda? Eu ainda não vi, você Gente, acredita? 1 milhão de pessoas já viram. Gente, Mas tá- Sério, 1 milhão de Não pessoas vi. já viram. Você tá vendo, já tá devendo vendo? duas eu peças tô devendo duas que eu não Aperta consegui o na play. última. que você não conseguiu ir, Não consegui. e agora mais outro, que é esse do buffet Sky. Apesar que você é uma pessoa elegante, Isso eu sou mesmo. participa das festas que tem um buffet farto, Sim. mas é bom saber que existem buffets. A pessoa ser elegante, rica, não quer dizer que ela participa só de buffet. Sério? Farto não, Farto viu? não, É né? mesmo? Às vezes os ricos, meninas, têm um buffet tão escasso. É pior do que o dos. A comida francesa, tida como a melhor verdade. comida do mundo e tal, é umas bobaginhas assim, umas coisinhas pequenininhas assim, você come e continua com fome, ela não É é? verdade. Não, pior. Não, o caso, eu já fui em Bariloche e aí eu fui no restaurante. Olha como é fina, olha como é fina. Outra Não. coisa. Olha O como... máximo que eu vou chegar em Bariloche é um bairro aqui em Belo Aqui. Horizonte, é um gueto, sei lá, é Califórnia. Califórnia. E aí, menino? Morei lá do lado. Em Califórnia? Morei no Ipanema, né? Ipanema É bem pertinho. É colado. E lá, menina, eu fui num restaurante chique e aí pedi um prato. Achei que ia chegar um Outback, né? Ah, Uma que a coisa costela. aqui, né? Gente, assim, o meu marido treina, ele é um guarda-roupa. Ele olhou e assim falou, não é possível. Ele pensou assim, eles devem ter entrada. Não, e não era. E não era, Acredita? né? Então nem sempre é farto mesmo, não. Então, às vezes você paga uma fortuna por uma coisa pequenininha demais. Você vai no Outback, você paga R$100 como uma costela desse tamanho, você fica cheio uma semana. Mas É, você, né? Eu quando você vou... fica lembrando dela a semana inteira. Ai, é uma delícia, É né? bom, eu adoro lá. Eu adoro comer. Eu fico triste, interrompendo,
dessas pessoas que têm que ir para a França para comer, a Argentina. A comida mineira é a não. melhor de todas. Realmente, Você vai gente, para eu sofro Tiradentes. muito. Tem uns restaurantes que eu gosto de ir lá em Tiradentes, que é isso aí. Você compra prato para 3 e dá para 5 garantido. Não, ela é muito Aí você boa. come, sai que nem aquele porco, né? Já desce ali rolando as ruas de Tiradentes. Não, acho que o que vale é a experiência, né, gente, dos lugares. Acho que é por isso que a gente vai. Mas sua peça fala isso. A gente fala isso Aí, também. viu? E eu sou um bom cozinheiro também. Sério? Eu servi exército, né? Em 1800. O Duque de Caxias era o meu comandante do batalhão. Então, eu sou velho, gente, eu sou velho. Então, quando eu servi exército, eu Experiente. servi na cozinha, que eu não tinha profissão nenhuma. Olha. Então, eu fui aprendendo a cozinhar. Então, eu aprendi a cozinhar no quartel. E pra você fazer pra fazia muita gente. muito, né? Então a gente fazia muita comida. Até hoje eu faço muita comida. A minha mãe teve 19 filhos. Você não me perguntou isso, não, mas eu vou te contar. Meu Deus, 19 19 filhos. Criou 13. A minha mãe, só de ver a cueca do meu pai pendurada no varal, ela já engravidava. Era uma coisa impressionante. Então, com esse tanto de menino que tinha lá em casa, então as panelas eram gigantescas. Então, eu já tinha experiência de fazer comida para esse monte de gente. Aham. E aí, servia exército e lá a gente ainda fazia um curso para aprender a cozinhar. Então, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de comer. Eu acho que é uma experiência Mas- fantástica. Na sua carreira, eu tô tentando aqui, puxando do que eu sei, do que eu estudo. Você nunca fez nada realmente ligado à comida, você cozinhando, né? Não, cozinhando não. Cozinhando não. Até uma amiga falou para mim, Olha faz um que podcast você cozinhando, porque você cozinha muito bem. E você dá umas dicas boas de algumas coisas que você sabe, que você aprendeu com a sua mãe, da cozinha mineira e tal. Uhum. É uma ideia. Pois Um é. dia Aí, falar olha que sobre legal, isso, sabe? Falar podemos. sobre essa cozinha mineira que... Fazer A o... gente precisa Pô, de uma cozinha, né? Pra ele já fazer tem, ao vivo. já tem. Já Já tem tem, já podcast tem. pra cozinha? No nosso segundo estúdio, que é do Gu Brother, tem uma parte da cozinha que a gente está Mentira. prometendo a festa de 2 anos. Olha aí, que legal. Mas eu já vou para comer, né? Já é convidado. Você reparou que eu e o Leandro, a gente come também, né? Aqui, o podcast brother. inteiro. O Gu Brother é que... É o Rodrigo. Ah, É o Rodrigo. Ah. Ele foi o primeiro estúdio que nos recebeu, onde que a gente leva normalmente as bandas, quando vai fazer uma coisa maior, a gente recebe lá. E hoje esse bate-papo gostoso, um violão e voz aqui, a gente está aqui no XB3. O estúdio dele é maravilhoso. Ele tem isso uma... também é maravilhoso. Maravilhoso. O Ah, XB3 esse é é. maravilhoso. Eu gostei que... Agora tô ficando cada vez mais... Olha! Eu não tinha reparado, olha pra você viu? ver, eu cheguei E eu fiquei sabendo agora, notícia... Opa, bate não, porcaria. fresquinha agora. É, notícia fresquinha que vai receber, inclusive, um piso agora para diminuir a poluição sonora. Que isso, hein, Eu tô gente? achando que os Tá tão vizinhos de baixo estão chique, reclamando da gente. É? É, eu não quero Eu falar acho que Não nada. tem reclamação, não. Não tem, É não. porque é muito zelosa a Adele, né? Adele, Ela você viu até impecável, viu? Nossa, que beleza. Eu perguntei se ela era Miss Universo. Você quando eu viu? cheguei. Aí ela Essa falou, Você viu que mulherão? morena no Mulherão. campo. Morena do Tchan. Morena do Tchan. Ela é quase Muito entrou. linda. Ó, inclusive, hoje, antes que eu esqueça que a gente fica aqui, vai resenha, vai tarde, né? Vai. Mandar um parabéns para a filha da Adele. Tá fazendo aniversário hoje. Esqueci, não sei seu nome, não. A Depois... Carol, Quem é, Adele? Ah, Carol. Carol. Beijo pra você, feliz aniversário. E a Nanda, que é uma divulgadora que tem muito contato, manda muito artista pra gente na área musical, fazendo aniversário hoje também, mas eu sei que ela tá dodói. Recupera, menina, toma remédio. Boa recuperação pra gente voltar à nossa parceria também, tá? Beijo pra Beijo, você. Nanda. Né? Mas vamos agora voltar às estrelas. Eu quero saber da história. Agora, me conta isso aí, então, porque é o seguinte, vamos lá, voltando no tempo do passado. Eita. Quando surge o Carlos Nunes, ator? Então, o ator se confunde com a minha história mesmo, assim, porque eu sempre fiz teatro, Uhum. né? Eu nasci no Cerro e a minha mãe era uma beata, assim, de ir à missa todos os dias. Mesmo com esse tanto de filho, a minha mãe ia à missa todos Todos os dias os e eu ia dias. com ela, Olha que legal. né? Todo dia eu ia à missa com a minha mãe. E aí eu vi aquele ritual todo, o padre em cima do altar, o altar para mim era o palco, o padre era o Que ator, massa. a batina era o figurino. Uhum. E eu via aquilo e eu falava assim, é isso que eu quero fazer. Olha. Só que não era ser Padre. Padre. era ser Eu ia ator. perguntar. É, a minha mãe e meu pai, eles acharam que eu queria ser padre, mas não era. Porque eu ia para casa, eu botava o vestido da minha mãe, cortava a banana fininha e fazia a hóstia
e celebrava a missa. Olha Então que eu já legal. fazia teatro com quantos anos? 7 7 anos. anos. 7 Com anos. 7 anos, Sete eu já fazia teatro. Era o meu teatro. Era o que eu conhecia de teatro. Eu fiz teatro na minha vida na escola antes mesmo de assistir algum espetáculo profissional. Eu nunca tinha assistido e já estava fazendo teatro. E o teatro salvou a minha vida, porque eu não tinha aquela inteligência racional que as pessoas têm, né, que todo mundo tem. Eu não tinha essa inteligência, eu tinha uma inteligência emocional. Então eu não ia passar de ano. Eu não aprendia matemática, química, física, tudo que tinha Você cálculo eu tinha não aprendia. dificuldade? Tenho ainda dificuldade. Eu não posso nem ficar rico, porque se eu ficar rico eu não vou poder contar o dinheiro. Ah, mas hoje se terceiriza tudo, né? Terceiriza, né? Quer dizer, então eu vou fazer venço. Eu posso ficar rico. Pode, isso Alguém para me controlar. Isso mesmo. Então, assim, eu comecei a fazer teatro. A primeira peça que eu fiz, que eu escrevi, que eu dirigi, que eu produzi, que eu atuei na escola foi O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. Olha. Aí eu inventei essa peça de teatro para eu passar de ano. Por quê? O que acontecia? O professor de história falava assim, ele é ótimo. A professora de literatura falava, ele é ótimo. A professora de geografia falava, ele é muito bom. O professor de inglês falava, ele é muito bom. Artes. E o professor de matemática falava assim, ele é muito bom, ele não pode passar. Aí eu ficava, meu Deus do céu, eu sou muito bom ou sou muito ruim, né? E aí eles me passavam por causa dessa peça de teatro que eu apresentei em vários colégios de Belo Horizonte. Isso lá em 1800. E você estava em qual escola? Ah, Qual escola? eu estudava no Colégio Paulo VI, lá no bairro Ipanema, perto do Califórnia. Que Eu falei. É um cara internacional, né? Ele sai é. do Panamá, vai Coisa pra chique. Califórnia. Califórnia. E do lado Pindorama. Piorou. Aí não tá bom, não. E aí você começa ali. Aí eu começo na escola a fazer teatro para poder Passar de salvar a ano. minha vida, para poder passar de ano. E aí lá na escola eu tive um professor que era maravilhoso, que já morreu. Ele chamava Nazir Brasmin Larreb, e esse professor ele me incentivava muito a fazer teatro. E aí ele que me incentivou. Eu estava servindo exército, aí já estou com 18 anos, servindo exército. Eu fiz a prova do Palácio das Artes fardado. Aham. E aí, o regime ainda era militar nessa Sim, época. Sim. E aí as pessoas falavam assim, ele só passou porque ele estava fardado. Olha. Porque é péssimo ator. Nossa, olha. Sério? Mentira. E aí, mas eu passei, Hum. e aí eu estudei no Palácio das Artes, me formei, e aí todo mundo falava assim, olha, vai embora daqui. Vai embora daqui, tentar sua vida Vai no pra São Rio, Paulo, São Rio. Paulo e tal. E aí eu nunca tinha ido a São Paulo, nunca tinha ido ao Rio. Uhum. E decidi mudar para o Rio. Aí eu cheguei no Rio, comprei um jornal, e fui procurar uma vaga para morar no Rio de Janeiro. Saiu Pegou na lá, cara e coragem. colocou a cara e mochila e coragem. foi. Na verdade, eu não tinha essa coragem. Hoje eu chamo de coragem, mas eu tinha era medo de ficar aqui, sabe? Entendi. Aham. Porque as pessoas falavam assim, em Belo Horizonte é um cemitério de artistas, e muita gente falava assim, Carlinhos, tem um ator de Belo Horizonte que está fazendo o maior sucesso no Rio. Ele faz o Besouro no sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Procura ele que ele vai te ajudar. Ele se chama José Maia. Olha, que Olha. legal. Eu nunca consegui falar isso pra ele, sabe? Eu nunca consegui que ele me ajudasse. É? Mas eu já consegui fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo, eu já fiz. Você fez? Fiz. Ai, eu adorava o sítio Aí eu do fiz o Pica-Pau Lobo Amarelo da minha Mal. época. Eu fiz Você o fez do Lobo Lobo Mal. Mal? Você fez a versão qual, né? Porque a sítio do Pica-Pau Amarela é É antes. Eu antiga. fiz. A Narizinho era Eu- a Emília era. Como é que ela chama? Essa menina bonitinha que faz novela hoje. Agora. Então, era uma branquinha. O pai dela é. Então, é a versão Então, nova. é essa versão que Versão eu nova. conheço. Isabel Drummond. Eu Isabel assisti Drummond. dessa versão. Eu fiz o Aí, Lobo viu? Mal. Tá vendo? O episódio que eu faço, a Thaís Fersosa é a Chapeuzinho Vermelho. Depois você procura. Depois no eu vou YouTube, procurar. Você vai ver. Não para me ver, mas para ver a Thaís Fersosa, que é linda como Chapeuzinho Vermelho. Olha, Aliás, ela é gente. muito linda. Ela é linda demais. Agora ela não tá atuando mais, né? Ela casou com o Michel Teló, né? E aí fica só cuidando da família. Da família. O que eu acho muito legal também, né? Sim. Porque é um casal lindo. Lindo, lindo, É, lindo. Ele é multi-instrumentista, ele toca Não, Michel vários Teló instrumentos. é... A sanfona, o acordeon. o cara é muito bom. Nossa, Ele é muito toca bom. tudo, né? Tudo. É impressionante aquele cara. É. Eu sou meio que assim apaixonado com ele também. Ah.
Que legal. E você tem contato com ela? Não Não, tenho, aí só vocês- gravei com ela. Gravou com ela? É porque o contato fica muito só ali na gravação, na depois gravação, termina e vai é. embora, né? É uma coisa que eu trago no meu currículo, mas ela nem sabe. É? Está sabendo agora. É, com Está sabendo certeza. Se agora. ela estiver assistindo, né? Quem sabe? Vamos chegar, só cutucar e falar, chega. Chega. Mas, e aí, ou seja, você foi pro Rio na cara e Aí fui pro coragem. Rio tentar a vida lá. Aí lá eu fiquei 4 anos no Rio de Janeiro tentando a vida. Fiz 2 peças de teatro, fiz algumas coisas assim, mas não fiz nada expressivo, nada expressivo. Aí o meu pai tinha ido para os Estados Unidos tentar a vida nos Estados Unidos, estava morando lá, e aí ele foi preso e foi deportado. Ixi. Aí a minha mãe, aí ele ficou meio pirado assim, sabe? Porque era o sonho dele, né? Aquele sonho americano, né? de- Meu Deus. Continua ficar até rico. hoje, né? É. Quantos brasileiros Então, Vamos pra lá. abandonam tudo Vai pra para lá. os Estados Unidos, né? Aí meu pai foi e aí ele foi deportado. Ele fez greve de fome na imigração. E ele voltou Nossa. meio pirado, assim. Meu Aí minha mãe Deus. falou assim, olha, volta para você me ajudar a cuidar do seu pai. E aí eu voltei. No dia que eu voltei do Rio de Janeiro, Ai. uma prima falou comigo assim, vai ter um teste hoje para fazer uma peça de teatro. Chama Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Ai. Vai e fala que você tá morando no Rio. Não fala que você tá morando aqui não, porque aqui Sim. as pessoas não valorizam quem é daqui. Sim. Você puxa um S, olha, com esse sotaque. Você puxa um S S. e fala que você tá morando no Rio. Se você passar no teste, você vai ficar aqui. Aí eu fui, fiz o teste, passei. Olha. E aí eu comecei a minha vida teatral em Belo Horizonte. Depois de 4 anos morando no Rio, eu voltei. É meio aquele livro do O Alquimista, né? Que ele estava sentado ali debaixo da árvore e o tesouro estava ali. Eu fui embora, impulsionado pelas pessoas, pelos meus professores e tal. Fui embora e voltei logo depois, porque depois de 4 anos, e eu consegui aqui viver de teatro. Eu acho que já é um feito muito grande você viver de teatro no Brasil. Uhum. E viver de teatro em Minas Gerais é um feito maior ainda. Maior ainda. Então eu olho para trás e falo assim, eu me arrependo de alguma coisa? Não me arrependo de nada. Eu fiz o que eu nasci para fazer e fui feliz fazendo o que eu nasci para fazer. Nada mais me dá alegria do que estar no palco e ver as pessoas rindo de mim, sabe? Olha que legal. Eu Você adoro faz o que fazer você rir. ama, né, Carlos? Eu só acho que eu fiquei... A comédia é o seu grande É, pilar de atuação, né? as pessoas até falam assim, você tem uma carga dramática boa, né? A peça que você assistiu, que eu faço com a Caete, né? No final a gente termina até com uma cena meio assim, reflexiva, Sim, fala muito uma bonito. poesia para Muito ela, bonito. né? Mas eu gosto mesmo de fazer rir as pessoas. Ai, que Eu legal. acho que a vida tá muito difícil, né? Pois, Então, pois é. Agora eu queria puxar uma coisa, já que você falou, e é uma curiosidade minha. Porque quando eu te vejo, tanto no teatro, em todas as fotos, quando eu tirei a foto contigo lá na saída, você sempre gosta de fazer umas caras e bocas, fazer tipo uma expressão. Me remete muito ao Jerry Lewis. Há algo que é desse jeito, ou a comédia tem muito disso, de fazer caras e bocas, de fazer isso aqui, ou você foi criando? então, as pessoas falam muito que eu pareço com o Jerry Lewis, mas eu não bebi da fonte do Jerry Lewis. Eu sou muito fã, apaixonado mesmo pelo trabalho, do Oscarito. Eu não sei se vocês conhecem o Oscarito. Ela é mais da geração menos Coca-Cola, eu já sou, né? O Oscarito, ele é um ator espanhol que viveu no Brasil e ele era muito engraçado, muito engraçado. Então, eu me inspiro no Oscarito. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, o Oscarito faria como? Muito entendi. legal. Então, Sempre que eu vou fazer então alguma tem coisa. muito do seu ídolo, você às vezes Sim. você puxa e bebe do que seu ídolo tem Sim. ali. E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim, como o Oscarito faria isso? Aí eu penso também, como o Marco Nanini faria isso? Porque o Marco Nanini, para mim, o Oscarito é o grande humorista, e o Marco Nanini, para mim, é o grande ator do século, assim. O Marco Nanini, ele faz a mulher, ele faz o cangaceiro, ele faz o padre, ele faz qualquer pessoa, o pai de Qualquer família, personagem. na grande família, né? Então, o Nanini, ele é completo, é um ator completo. Assim. Ele é Ele muito não bom. se deixa fechar só por um Não, estereótipo, não. né? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, será que o Nanini faria assim? Será que o Oscarito faria assim?
E aí eu acho que eu bebo nessa fonte. Embora eu saiba que o Jerry Lewis é um grande comediante, né? O Mr. Bean é maravilhoso, né? É. Atemporal, né? O Mr. Bean é atemporal. Você assiste o Mr. Bean hoje e do mesmo jeito que você assiste, igual o Exato, Chaves. exato. O Chaves. Ah, o Chaves. Você assiste o Chaves hoje, você já sabe a piada, você já sabe como é e você Continua rindo, né? continua rindo. Mas muito a bom. mesma coisa vale das suas peças. Quando vai lá, assiste uma vez, você já morreu de rir. Aí você assiste a segunda vez, você continua rindo. Isso é o gostoso da comédia. Isso eu até vou concordar com você. Eu faço uma peça que chama Como Sobreviver em Festas e Recepções com o Buffet Escasso, que a gente fala que é um curso de autoajuda, que ensina você a comer mais naquelas festinhas farta comida, farta bebida, farta tudo. Parta tudo. Então a gente, como dá um curso, a gente entrega no final do curso um certificado. Todo mundo que vai assistir o espetáculo do Buffet Escasso, no final ganha um certificado de conclusão do curso. Uhum. E até por aí que a gente sabe quantas pessoas assistiram o espetáculo. Que Que a legal. gente foi fazendo o certificado. E aí, eu vou entregar o certificado, a pessoa fala para mim assim, é o meu terceiro, Ah, que é o meu legal. quinto. Ai, já tem 4 desse lá em casa, ai, que vergonha, sabe? Assim, Que legal. então, é muito legal isso. E quando eu fazia uma peça chamada Pérolas do Tejo, que eu parei de fazer também, as pessoas falavam assim, nossa, é muito legal Pérolas do Tejo, a gente vê a sua família toda. Como é que tá a sua tia Piquitita, sua tia Neneca, seu tio Toninho, entendeu? Então, as pessoas se envolvem com as histórias. Eu acho isso uma grande característica minha. Aí você falou assim, da careta, né? É, da careta da Então, fisionomia. assim, eu acho que uma pessoa definiu legal, assim, minhas caretas. Eu participei do primeiro prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro. Que você, inclusive, ganhou. Não, eu não ganhei. Não, você Eu ganhei- teve um eu que você ganhei o ganhou. segundo lugar. Isso. Eu ganhei o primeiro lugar, quem ganhou foi a Cláudia Rodrigues, que fazia Cláudia. diarista. Diarista, A Cláudia- ela é ótima Cláudia, também, eu adoro. Ela já era contratada da Globo, já fazia, não a diarista, mas ela fazia o programa da Angélica e tal. E a Cláudia ganhou o prêmio e eu fiquei em segundo lugar. Que já é uma grande honra. É uma grande Uma honra. grande honra. E aí o Marcelo Madureira do Cacete Planeta falou comigo que a minha careta, ela era muito peculiar, porque a minha careta, ela não nascia na cara, ela nascia no coração Olha. e aí ela aflorava. Ah, que legal. maravilha. Ele falava assim, então as suas caretas, elas têm alma, Olha que porque ela legal. nasce no coração. Então, se eu faço uma careta só, pela careta e tal, você não vai rir. Mas quando eu faço É uma careta horrível. pelo Não personagem, tem como. porque eu fazia a minha tia Piquitita no espetáculo, ela prendia o cabelo, ela fazia assim, ó. Não. Muito bom. Ela prendia o cabelo. Olha, mas até... Gente, mas eu fico pensando, na hora que ele deve construir, ele deve fechar os olhos e ver a tia. É. Uma vez eu fui apresentar o espetáculo lá no Cerro, que é a minha terra natal, aí um amigo foi comigo e o outro ator foi comigo. Tem sempre outro ator. As pessoas falam que eu faço monólogo, tem sempre um outro ator. Eu gosto de gente. Uhum. E aí a minha tia, que inspira a minha tia, ela falou assim, vocês gostam de cebolinha? Ele falou assim, gente, essa é Na hora a pessoa deve falar. Ai, foi na cara dela. Na hora. Conheço essa pessoa. Aí tem um sobrinho meu, e eu faço o Antônio Júnior, que é filho da minha tia Piquitita, com o meu tio Toninho, que é os meninos aborrecidos, chatos, sabe? Sim. Aqueles meninos criados com vó. Cuidado com... Quando você Conhece? fala com eles, você não quero, eu não gosto. Não, Engajo. Não, não quero, não Come gosto. legumes, eu gosto. Não quero, É. não eu gosto. não como isso. Aí Lembrei da minha menina. Viu, Duda? É você? esse mesmo amigo meu, que fazia a peça comigo, aí ele foi lá na casa da minha mãe e meu sobrinho estava lá. Eu tenho sobrinho de 50 e tantos anos. Aí meu sobrinho estava lá e aí ele falou assim, não, vovó, não quero, não gosto. Não, vovó, não quero. Eu falei assim, é o Antônio Júnior? Eu falei assim, É o Antônio Júnior. Tá vendo como que... Muito legal. E assim, sabe o que é a minha curiosidade? É quando a pessoa tem que fazer uma cena emocionante, triste. Como é que vocês, sabe? E chora. É uma arte, né, gente? Porque chora, Leandro. Eu choro, Faz. assim, se eu for fazer teatro, para eu começar a querer chorar sem ter motivo, eu começo a pensar nas dívidas. Mas vai ser um chororô, não vai parar. Então, Mas sabe não como é chama aquela isso? coisa do coração, né? Não é? Isso na técnica chama memória emotiva.
Ah, Você puxa Então, algo que te dói, né? Algo que te Eu dói. brincando aqui, eu só de pensar meu pai, toda vez que faleceu tem pouco tempo, eu já mexendo Pois é, se se você emociona. começar a contar a história do seu pai agora, a gente chora, e você chora junto e tal. aham. Então, isso chama memória emotiva. Você vai guardando isso, né? Você tem um arquivo lá, e você vai guardando isso. Então, eu guardo muito o dia que minha mãe morreu. A minha mãe morreu 9 horas da manhã. 9 horas da noite eu tinha espetáculo. E eu Meu fui fazer o Deus. Você espetáculo. foi? E eu fiz. No dia seguinte, minha mãe foi enterrada às 10 horas da manhã. Às 9 horas da noite, eu fiz o espetáculo. Meu Então, Deus. Quando eu preciso chorar, mas Você não, lembra. mas não é uma coisa que eu faço no teatro. Muito, assim, Não, né? não, Quase porque não eu faz. faço comédia. Comédia. Melhor todo mundo precisa, só de rir. Então, mas eu tenho que estar com o espírito alegre. Sim. Tem que estar com Sim. essa alegria, senão você não passa para as pessoas. Exatamente. Então é uma arte. Porque mesmo que você esteja mal, igual sua mãe faleceu. É. E mesmo assim você ainda tava rindo, fazendo comédia. Mas o que deve acontecer é muito o que eu falo, por exemplo, numa sala de aula. Eu sempre falo isso profissionalmente. Nós dois estamos aqui como profissionais. Sim. Pode estar com um problema lá fora. Entrou, É. ou você Problema entra bem, ou você não entra. Mas deve ter sido dolorido para você fazer a noite ali. Por mais que o humor melhor. No WhatsApp dele tá, rir é o É o melhor, melhor remédio. Não, rir é melhor que remédio. Porque todo mundo fala que rir é o melhor remédio. E aí eu descobri que não é. É melhor Eu que descobri que é melhor que remédio. Olha que Porque legal. você prefere o quê? Uma injeção de penicilina ou você prefere uma boa gargalhada? Ah, gargalhada. uma gargalhada. Então, Falou que sem injeção sombra. chega em pé. Então pronto. Então rir é melhor que remédio. É Não é? verdade. Faz todo sentido, né? Toda. Muito bom. E tudo do Carlos sempre remete a essa alegria. Eu dificilmente, claro, todo mundo tem dias ruins. Sim. Mas o Carlos sempre é uma pessoa que a gente olha, ele Tá com uma sorrindo. afeição boa, alegre. É melhor ser alegre que ser triste, né? Já dizia o Verdade. poeta. Então eu gosto de ser alegre. Eu acho que uma vez até me falaram, uma pessoa comentou no meu Instagram e eu ficava só rindo, que se eu não tinha problema, se eu não tinha dívida, e que rir de tudo é loucura e tal. Olha pra você Eu falei, ver. não, eu tenho um momento que eu choro, mas não vou botar isso no Instagram mostrando para as pessoas. Para É o quê? que eu falo, exatamente. Mas Eu penso assim também. o que o Carlos está trazendo tem muito a ver com o momento. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e até trazer isso. A gente está num momento muito chato. É. O povo está muito chato. Tudo é Você não pode cancelado. chegar e dar uma opinião. Eu estava até vale essa pergunta, Estamos Carlos. mesmo. Como é fazer humor agora, sendo que tudo agora é chato? Uhum. Não pode fazer humor com o cara que caiu. Você tá rindo da desgraça do outro. Uhum. Não pode fazer humor com gordo, que é gordofobia. É. Não sei mais o quê. Racismo. Como é que E aí fazer fica cada humor? um falando só de si mesmo, Pois né? é, ué. O cara que é gay fala assim, porque eu sou gay, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. O cara que é magro fala assim, não, eu sou um palito, eu sou muito feio mesmo, eu sou magrelão. Tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Mas tudo é deve bullying. ser difícil fazer humor agora. Eu acho complicado. Deve ser difícil. Eu tive numa peça agora da minha filha, daquele que se termina o primeiro módulo, Sim, eles fazem uns pequenos sketch. Pô, cara, eu penso, você vai para um teatro, você tem que estar de mente aberta. Sim. Se eu não estou preparado para escutar algo, não vá ao teatro. Aliás, não vá a lugar nenhum, fica em Não vá a lugar casa, nenhum. por favor, fica longe. Exatamente. E assim, pô, eu tava rachando os bicos de rir. A minha menina fez uma mais sério sobre trabalho com esquizofrenia, loucura, mais tal, dark. Aí depois teve um zoando os gays, o outro zoando não sei o que tal. Aí eu vi uma pessoa na frente incomodada. Ah, não. Tipo assim, nossa, tá falando dali, tá falando da coisa ali. Gente, daqui a um momento nós não vamos poder falar nada. É triste porque eu vejo que o humor, é claro que o humor não pode ser depreciativo, mas o humor ele é contraventor, né? Ele é uma contravenção. um amigo meu falou que a piada boa é aquela que todo mundo ri. Mas não tem essa piada que todo mundo ri. Não tem. Não tem. Não existe. Sabe por quê? Porque uma coisa chega para você e bate de um jeito, chega para outra pessoa e bate de outro jeito. Então, eu acho que essa piada que todo mundo ri, ela ainda não foi inventada. Ele nem vai existir. É impossível. Eu tenho uma fala que todo mundo fala. Se Jesus, que é Jesus, não conseguiu agradar a todos, não vai ser uma pessoa vai pegar uma piada e vai ser todo mundo rir.
alguém vai ser afetado. É. Ou seja, quando eu era mais novo, era o 4 olhos, rachava na pancada, queria nem saber. Aí o outro pega lá, ó, não sei o quê. Gente, a minha infância, todos nós tínhamos apelidos. Os Sim. apelidos eram o que nós éramos. É sobre o físico, né? Hoje é sobre o físico. Né? É o Zé Bola, porque ele era gordinho. Não vou falar os outros. Olivia Palito. Meu apelido era Olivia Palito. O meu também. O seu também era. E assim, eu não me incomodava com isso, porque aí eu comecei. Não, Gente, eu acho que eu me incomodava. Sabe? Incomoda um pouco. Eu tomava sustagem para poder pra tentar engordar. ganhar massa. Eu tomava ovo de pato batido no liquidificador com biotônico Fontoura e leite moça, Meu Deus. ovo cru. Nossa. Aí eu tomava isso para poder engordar. Aí hoje eu fico num desespero para perder a barriga. Mas é isso mesmo. Agora, Carlos, você é um cara que, conforme já disse, você voltou para BH. Todo mundo que eu converso, na hora que eu falo, vou entrevistar o Carlos. Nossa, o Carlos, ele... Todo mundo te tem, que é da área da arte, como uma pessoa de um coração que ajuda muito. Eu te coloco hoje que se o cenário do teatro em BH conseguiu se tornar o que é, você é um dos pilares. Com certeza. Inclusive a Caete falou isso. Falou. Ela falou, não sabe quantas vezes que você foi lá e apoiou ela. Então, a Caete é muito generosa e você sabe disso, né? A Caete é uma das pessoas mais lindas que eu conheci em toda a minha vida. Eu falo isso sem medo de errar, sabe? Uhum. Com pureza de alma mesmo. A Caete é uma pessoa que a gente não é muito perfeito, né? Então, às vezes eu falo assim, ô Caete, o Leandro, você viu o que o Leandro falou? Ele falou assim, talvez ele estava numa hora ruim, povo, não liga não. Eu falei assim, não, Caete, mas ele falou mesmo de sacanagem. O Leandro não falaria isso de sacanagem nunca. Olha pra você ver. E aí ela muda o assunto, sabe? A Caete não fala Pessoa mal de leve, ninguém. né? Ela não fala mal. Você pode forçar a barra com ela, mas Pra ela ela não falar. fala Um mal. coração muito grande, né? Aí muito o nosso legal. processo de ensaio é muito gostoso, porque eu aprendo todo dia com ela. Eu aprendo todos os dias com ela. E ela fala que eu ajudei muito a Caete. Não ajudei. Eu tava com ela, porque a gente era amigo, né? Uhum. Então, assim, a Não, gente sempre foi você amigo. deu guarda para ela. Às vezes, por exemplo, ela falava que ela morava longe, saía tarde. Várias vezes você deu guarita para ela na sua casa. Então, eu entendo o que ela está dizendo. Então, Naquele momento era o momento que ela precisava disso, e você quem ganhou ajudou. mais com isso fui eu, porque ter a companhia da Caete é uma coisa muito boa. Olha pra você ver. Ter a companhia da Caete é fantástico. Você aprende todo dia com ela, você aprende todas as coisas com ela, sabe? Ela tem uma cultura, uma coisa impressionante. É de música, de teatro, de vida, de amor, de respeito. Então, assim, é conviver com o Caete para ser melhor todo dia. Eu adoro a Caete. E tem um adoro. tempo já que vocês já estão fazendo peças juntos, né? Essa peça tem 5 anos. Sabe como é que essa peça surgiu? Não, vamos Você fala lá. assim, Aperte né, o play, tá, gente? Aperte o play. você fala que eu sou generoso com a Caete. Eu estava muito triste, porque eu fui o filho que minha mãe quis ter. Uhum. A minha mãe gostava muito de mim, ela morreu tem 10 anos. E eu não fui o filho que o meu pai quis ter, sabe? Meu pai tinha 13 filhos, mas ele tinha outros planos para mim. Uhum. Ele queria que eu fosse uma outra pessoa, que eu não era. Sim. E aí, quando vi o meu pai definhando, 4 anos depois que a minha mãe morreu, eu fui ficando muito triste de não ter sido o filho que o meu pai queria que eu fosse. Você se autocobrou. Eu estava muito triste, muito deprimido. E aí a Caete ficou sabendo. E aí a Caete foi lá na minha casa e falou assim, a gente vai fazer uma peça junto. Ela falou isso. Ela contou. Eu falei assim, Contou. não tô com vontade de fazer nada. Sabe quando você tá triste que não quer fazer Sei, nada? sei. Aham. Não tem esse Motivado dia? pra caramba. Eu não quero fazer nada. Eu falei assim, eu trouxe um texto ótimo, vamos ler. A gente leu o texto. Aí quando a gente acabou de ler o texto, a gente viu que não era aquele texto que a gente queria fazer. E ela falou assim, o que você queria fazer? Eu falei assim, Caete, eu queria fazer uma cena muda. Eu adoro cena muda. Ela falou assim, então, a primeira cena vai ser muda. Aí a segunda cena, eu falei assim, não sei. Não sei, vamos pensar. Aí a gente chamou o Fernando Veríssimo
que é o diretor da peça e um dos autores, junto com a gente. E aí ele falou assim, uai, gente, vamos fazer 2 aeromoças. Aí eu tenho um outro amigo que faz Santinhos do Pau Oco, ele é de Patinga, o Otto Valgas. Ele estava hospedado na minha casa, que ele estava fazendo uma peça aqui em Belo Horizonte. Para não pagar o hotel, ele estava na minha casa. Aí o Otto... Guarita. Minha casa é meio assim também. Aí o Otto falou assim, por que vocês não fazem 2 aeromoças? Eu acho ótimo 2 aeromoças. Aí a gente... Segundo quadro, 2 aeromoças. Olha que legal. Aí o terceiro quadro vai ser o quê? Uai, alguém que estava no avião, que o avião caiu e morreu. Aí fizemos 2 velhinhas que estavam no avião. É ótimo. Sério, É eu tô ótimo. louca pra Aí elas ver. estão no velório dela, dentro do caixão, comentando o velório. Uhum. Aí, e a última cena? A última cena, vamos falar de pessoas que estavam desempregadas e tal. Aí veio a pandemia, Sim. aí a gente associou os 2 desempregados, que estão pedindo esmola na rua, com 2 atores desempregados pela pandemia. E aí a peça ganhou esse corpo, assim. Então é um espetáculo delicioso, que começa na Idade da Pedra, Isso. um casal, eles não falam quase nada. Só de pensar que eu adorei. Então tem esse casal lá na Idade da Pedra, Uhum. que eles estão tentando fazer um sexo. Uhum. Termina esse casal, vem as 2 aeromoças, termina as 2 aeromoças, o avião cai, aí a gente faz as 2 velhinhas, e a última cena tem um mendigo. E esse osso que subiu lá na primeira cena, ele que derrubou o avião, esse osso que subiu lá na primeira cena, esse osso que cai na cabeça do mendigo. Olha que legal. Então Ai, é um espetáculo bem divertido, e que tem uma historinha assim, que vai perpassando com o osso e tal. É muito legal. Para quem não assistiu, agora só setembro. Em setembro Em a gente vai setembro? estar. Ah, Em setembro a gente está aqui no Teatro Santo Agostinho, aqui pertinho, do estúdio, né? pertinho, eu sou. E na Rua Imorés. Em setembro a gente está lá, e esse final de semana agora eu tô com Como Sobreviver em Festas e Recepções com buffet de Aonde? casa, Terça, sábado, domingo. no Teatro Raul Belém Machado, sexta, sábado e domingo. Tem ingresso ainda? Tem um monte de ingresso. Não, Aí, ó, acabou. que legal. Tem um monte de ingresso, gente. Pode Então, ir. ó, É então lá na terça, Altimelo, lá Altimelo? perto da Califórnia. 26, 27, 26, 27, Não, 28. não. Não. peraí. Não, não. 2, 3 e 4. Ah, então é no outro Ah, final de então- semana. No outro. Isso, então no outro. Eu é que já tô com a... Mas tem Tempo tá problema. passando muito Então, rápido. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 de agosto, Isso. no teatro, Raul Belém Machado, no Espaço ingressos Cênico consegue? Josh Fumi- no Simpla. no no Simpla. Simpla. Perfeito. É. Vamos colocar o Ótimo. link. Vou colocar o link amanhã Ai, vou meter. maravilha. Vou botar o link para poder. O de setembro não tem o link ainda não, né? De setembro ainda não. Uhum. Mas vai ter rápido. Mas eu faço aquela jogada do Instagram e faço aquela chamada lá. Tá? Que isso. Desde já. eu- Obrigado. Vale a pena pra caramba. Vale muito. Eu quero ir assistir as duas. Não vá se você não tá afim de rir, não vá. Ah, mas a gente sempre quer rir, né, gente? Não, Ah, é muito bom. Faz bom papel, faz bem papel. Nossa. É É louco. fundamental rir, né? É muito bom. E eu vi outro dia uma pessoa me falando que ele falou assim: Carlos, eu me lembro da primeira peça que eu vi com você, eu ri tanto. E aí, quando a pessoa emociona a gente a ponto de gargalhar, é tão legal porque a gente não esquece nunca mais. Nunca. Eu falei assim: olha que legal. Ela falou assim: eu não me esqueci nunca mais do dia em que eu ri com você. Ri, a gente não esquece nunca mais. E às vezes uma emoção triste e tal, você esquece rapidinho. Você pelo menos tenta esquecer, né? É. Você tenta esquecer. Agora, com quem você ri, dizem que os relacionamentos são muito melhores com quem faz humor, com quem... Não é uma propaganda, não. Ah, Eu tô solteiro, não. mas é Não é uma propaganda, Não. mas é uma Mas- constatação científica. conviver, né? Conviver com pessoas alegres é muito bom, né? É. Porque ela te contagia. É, Tanto o por. riso é É contagiante. contagiante, mas a tristeza também. É. A pessoa. Então, é muito bom ter uma pessoa alegre do nosso lado, que dá várias Tem risadas. gente mandando coisa aí, você tá aqui nesse Ó, eu tô conversando. Tá vendo? A última Nós vez estamos aqui, o conversando. povo puxou minha orelha e falou assim: nossa, nessas conversar, Você tanto nem esquecer. mandou meus abraços, Não, né? fala, ó, a pessoa dando aí oi aí, você tá sem Aqui, óculos, tá aqui, cara, ó. tô achando que você tá ficando... Veteranos 193. aqui, Ó, veteranos é uma dupla, né, de ex-bombeiros agora. Ah, E eles são geniais. Nossa, Eu são adoro muito eles. bons. Eles fazem. Nossa, eu tive. Fazem. Eles têm 2 peças. Eu tive uma, eu tô até devendo. Ele, Casé, tô devendo. Prometo pagar em breve. Ele tem uma que é Os Bombeiros, que eles Eu já contam. assisti. É muito boa, amor de rir.
E tem uma outra que ele imita os compadres, os velhos da roça. Essa eu não vi. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. Ah, então pronto. Ele falando aqui, ó, hoje é especial com esse grande ator, os veteranos falando de você. Obrigado. Tô falando, senão não tô falando à toa. Exatamente. Muito obrigado. Né? Tem um Agora, aqui, Cristiano. Carlos, vem aqui em Portland Estados e Unidos. traz essa peça. Olha, que legal. Pai, se você quiser produzir a gente aí, eu vou. Olha, pra você Ah, você ver. sabe que eu faço uma peça sobre a vida de São Francisco de Assis. Chama Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Ontem eu até fiz lá em São Gonçalo do Rio Abaixo. E aí, uma senhora veio assistir a peça lá no Cine Brasil, e ela assistiu, ela falou assim, vamos levar para a Suíça? Eu falei assim, vamos, depois da peça. Ela falou, vamos levar para a Suíça? Eu falei assim, vamos levar para a Suíça. Então tá legal, vamos levar para a Suíça. E levou. Aí, ela falou assim, vamos sair para a gente combinar isso? Eu falei assim, eu termino a peça que eu só quero ir para casa. Ela falou assim, eu posso ir para sua casa com você? Porque senão esse negócio não vai andar. Olha, Eu falei, pode. Ela foi lá para minha casa, a gente saiu lá tudo fechado, você acredita? que legal. E vai pra Suíça? E vai pra Já Suíça? fui. Já Você já foi? foi? Já fui, já apresentei lá. Mentira, que É. legal. O cara é lindo, né? elegante, o cara, Aí- para Aí com isso. apresentei lá na Suíça. Não, lá é lindo. É né? lindo, né? Eu não conheço, mas é um lugar que eu tenho vontade É de muito conhecer. lindo. É muito Não. lindo. E apresentou em inglês? Ou? Não, eu não falo nem português direito, como é que eu vou apresentar em inglês? Fiz em português. Ah, mas tem muito Mas a brasileiro plateia lá. é Você fez para uma comunidade. É, uma comunidade inteira. brasileira. A Europa inteira tem muito Tem brasileiro. muito brasileiro, né? Uhum. Eu fiz uma E é cidade muito perto. pequenininha, chamada Berna. Já ouvi falar. E assim, a cidade pequenininha, né? Não é pequenininha, é a capital da Suíça, né? Que a capital da Suíça não é Zurique. Todo mundo fala que é Zurique, mas não é, é Berna. E aí eu apresentei lá em Berna e eu pensei assim, não deve ter muito brasileiro, nada, né? Aham. Menino, Tava lotado de lotado. brasileiro, lotado de brasileiro. Olha que legal. Foi muito legal essa E experiência. você levou qual peça? É a peça do São Francisco? de Assis, E você do faz Rio ela ao Rio. sozinho? Não, tem um outro ator que faz comigo. Ah, legal. Só que o outro ator não foi. Foi só você. É. E você apresentou sozinho? Então, eu apresentei sozinho, mas tem uma cena que precisa do outro ator. Só que ele não fala nada. Ele só E fica ali parado. Aí eu arrumei uma pessoa para fazer lá. Porque Ah. a gente conta a história de São Francisco e a presença do pai é muito importante, o pai de São Francisco. Aí eu mesmo dei o texto do pai. Uhum. Eu saía do personagem e fazia o texto do pai. Quando chegou a hora de fazer a secretária, que Francisco vem a Brasília, porque ele é primeiro ecologista, né? Então ele vem a Brasília. Saber por que Cararinha Azul está em São extinção e Francisco tal. vai a Brasília, Vai, porque é vai. ecologista. Vai. Aí tem a secretária do presidente, né? Aí ela barra a entrada de São Francisco, então eu fiz a secretária. Fez São Francisco? Só que São Francisco de Assis, ele pacificou um lobo. Isso foi uma coisa muito interessante na vida dele, determinante até para que ele fosse canonizado um ano depois da morte. E aí eu tenho essa cena no espetáculo, o lobo. E aí como é que eu ia fazer o lobo E aí? e eu? Aí arrumei uma atriz lá que fez o lobo para mim. Ela Gente. passou, não falava nada. Brasileira? Não. Não, Não. não precisava. Qualquer língua que vier, a pessoa tá. A língua do lobo era... Aí essa atriz entrou e fez o lobo para mim. Que legal. E foi eu e meu técnico. Foi o maior perrengue que eu já passei na minha vida. Perrengue chique? Me Perrengue conta. chiquérrimo, chiquérrimo. Eu fiquei 6h30 perdido no aeroporto de Paris. Mentira. Ah, mas Aí lá, tá. eles falam que é. É igual o aeroporto de Miami, né? pior. Gigante. É gigante. É pior que lá eles não Eu falam nunca inglês. fui em Paris. Charles de Gaulle. Também nunca fui a Paris, só fui no aeroporto. Aham. E fiquei perdido, 6h30 perdido. Eu sei e o Eu seu... entrava, eu e o técnico. E ele olhava para mim com o olho arregalado assim e falou assim... E agora? A gente pegou uma hora, encontrou um cara e falou assim, e eu falava assim, please help me, I'm a lost, please. Aí o cara, no, português, oh shit. Aí a pessoa ia embora. Não tem a pessoa ia embora. paciência. Eles não têm paciência, né? Não tem paciência, não tem Nenhuma. paciência. Aí eu não conseguia ninguém, e uma hora o cara falou, túnel, eu entrei no túnel assim, foi eu lá no túnel. Então eu quando cheguei lá, era um lugar tudo dourado, os caras tudo com, as mulheres de burca, os shake com aqueles negócios na cabeça, cheio de ouro assim, e a gente, né? Ah,
Mineirinho assim, perdido. O que eu tô fazendo aqui? Uma hora uma mulher chegou, menino, pegou no braço da gente assim, levou a gente para um lugar, botou no túnel de volta. Vocês entraram num lugar que não podia? Não podia. Era tudo luxo, uma suntuosidade. E eu falei, meu Deus do céu, agora mesmo vem Aladim no tapete. Olha, foi uma coisa impressionante. E a gente com uma fome, não sabia nem comer. Não podia nem pedir comida. Nada. Foi me dando um desespero. Uma hora eu falei para a moça assim, please help me. Aí ela lost. Olha, pelo amor de Deus. Ela falou assim, português. Eu falei assim, é português. Ela, meus pais são portugueses. Eu adoro. Eu já estive no Brasil. E aí essa moça salvou a minha vida. Eu falei para ela, eu quero comer uma coisa, moça. Me leva num lugar que eu quero comer uma coisa. Uma coxinha. Aí ela falou assim, olha, é porque eu não fiz o check-in aqui, eu deixei fazer o check-in lá. Uhum. Aí quando chegou em Paris, para fazer o check-in, primeiro que eu desci num terminal e tinha que andar de ônibus meia hora de ônibus dentro do aeroporto, meia hora de ônibus para chegar no outro terminal. Até aí, tudo bem. Mas aí quando chegou lá, aí a moça falou assim, então vamos comer um negócio ali, aí fomos. Mas era uma fome, uma vontade de voltar para casa. É porque bate assim, um desespero, bate um desespero, né? Você não fala nada. Aí a moça me ajudou e falou assim, olha, o check-in agora não tem jeito. É só 1 hora antes. A moça chega ali no balcão e aí você faz o check-in. Porque eu já tinha tentado fazer o check-in no Totem, e aí era em inglês, em alemão, em francês... E em espanhol. A gente acha que a gente fala espanhol, mas a gente não fala. Não fala. Em portunhol, nem italiano, nem espanhol. Aí, menina, quando eu consegui fazer esse check-in 1h30 antes, aí que a gente conseguiu comer, e aí que a gente conseguiu ir pro avião, pegar o gente lá, tudo certinho. A moça falava assim, no segundo andar, a pessoa falava, downstairs, upstairs, eu falei assim, essa palavra eu já ouvi na minha vida, upstairs, downstairs e tal. Aí sobe. Muito bom. Subi. Quando eu subi, menina, eu cheguei lá em cima, eu olhava assim, falava assim, não tem nada aqui. Não existe nada, o que eu vou fazer aqui? Olha, aquele desespero foi batendo. Quando eu cheguei na Suíça, aí consegui, embarquei para a Suíça, cheguei na Suíça, a moça estava me esperando. Já preocupada não, né? No outro terminal, não era no que eu desci, porque o voo era doméstico, ela estava me esperando no terminal internacional. Você não conseguia falar com ela? Não, porque eu não conseguia entrar. Não fez o home? Não consegui entrar. Não faz o home, tem que fazer o home, né? Internacional. Não consegui entrar. Porque você tem que botar um tanto de coisa para poder pegar. Aí eu cheguei perto de um moço e falei, please help me, I am lost. Aí eu falei assim, olha, eu tinha que ir para casa de uma amiga, ela não está aqui, me ajuda, please. Aí ele tentou botar meu nome lá, não conseguiu. Aí ele roteou do celular dele para eu ligar para ela. E ela falou, eu falei para ela, aqui, tô te esperando aqui. Ela falou, aqui onde? Tem mais de 1 hora que eu tô te esperando aqui. E eu falei assim, eu tô aqui, ó. Eu falei pro moço, fala para ela onde é que eu tô, please. Aí o moço falou, mas eu consegui. Aí é que ela chega, menina. Gente, aí dá até um alívio. Ela chega, aí eu fiquei lá na Suíça, e aí tava um frio, doía lá dentro do osso, assim, sabe o tutano do osso doía? Dói mesmo. E a primeira vez que você tinha ido para a Europa? Não, segunda. Aí, aquela dor... Porque a primeira vez que eu fui na Europa, eu fui na peça do Francisco. O Francisco é uma inspiração divina que eu tive lá em Assis, na Itália. Olha. E aí, doía, o frio doía. Aí, quando ela chegou, aí a gente foi passear, né? Foi nos outros dias e tudo um frio de matar. Aí ela falou assim, você tem que voltar aqui quando tiver calor. É uma delícia. Todo mundo tem roupa, todo mundo... E eu já tinha ido à Itália quando estava fazendo calor. Eu falei assim, olha, no verão ou no inverno, eu quero ficar em Belo Horizonte mesmo. Quero apresentar por aqui mesmo. Mas, Carlos, você nunca pensou? Isso dá um sketch maravilhoso, dá uma peça maravilhosa essa parte. Dos perrengues. Um perrengue no aeroporto? Um perrengue internacional, Não, maravilhoso. Não, isso são várias histórias. Minha mãe conta também várias. Tem uma amiga dela que já tentou ir. Se você precisar de alimentar de manota de pessoa que vai para lá, eu tenho sim um set list de 2 horas. Eu fui nos Estados Unidos. Aí a gente foi
em Nova York e voltando, a gente voltou por Miami. Aí pegamos o avião para voltar, estamos dentro do avião, tudo certinho, eu não durmo. Indo para Miami. Não, voltando de Miami para pra Belo cá. Horizonte. Uhum. Tinha um voo direto, não sei se ainda tem ainda, lá em Confins. Tem. Voltou né? agora, Tem até agora. Nova York. Voltou agora. Ter. Aí, tudo certo, ladies and gentlemen, tá, aí eu peguei meus Zolpidem, tomei o Zolpidem. Aí começou, ladies and gentlemen, não sei o que, todo mundo tirando as malas, todo mundo saindo, e eu de Zolpidem. Ia todo mundo tirando as malas, eu desesperado, que eu ia... Eu tinha tomado 2 Zolpidem para dormir. Ô, menina! E eu no aeroporto Belo arrastando a Horizonte. mala. No aeroporto arrastando a mala assim, ó. E aí trocou de avião, porque o avião estava estragado. Mandou todo mundo descer. E você tá Olha, zoado. Eu só nos Você Zolpidem. não tava sozinho, não, né? Não, eu tava com um amigo. Ah, graças Eu tava a com um Deus. amigo. Mas ele também tinha tomado Zolpidem. Aí tava nós dois. Mas ele entendia inglês, ele entendia. Ele falou, tava estão os mandando a gente dois. descer. Ai, Estão mandando a gente descer. oh, Vai meu que Deus do desce. céu. Gente, É muito cara, bom, eu né? fico imaginando, mas assim, porque a gente tá rindo aqui, mas porque eu também conheço várias dessas manotas. Isso é bom. A gente ri disso depois. O Ariano Suassuna, só te cortando, ele disse uma vez assim, que tudo que é ruim de viver é bom de contar, né? Realmente. Então, Na hora que fica com raiva. né? na hora a gente sofre, mas depois é bom de contar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, se cara. ele me contar um caso, eu te interrompi. Não. adorei Eu falei que falar. tem vários casos. Ah. Eu vou te mandando assim, na hora que você falar que eu vou escrever uma peça das pessoas passando aperto fora do Brasil, Perrengue. vou te mandar. Tem muito. Mandar vários casos. Só não vou falar o nome do santo. Não Que não podemos colocar o nome do santo. Ou dos santos envolvidos, né? Cancelado. Mas Mas o agora. mais legal é o nome do santo, né? Senão não vira fofoca, vira só um caso. E a fofoca que é boa, é ou não é? A fofoca Que a que é Caetano pior. nos ouça. Ô, Carlos, agora, você nos contou uma coisa hoje que eu fiquei surpreso. A gente já tá. Gente, eu vou ter que marcar um segundo podcast com vocês. Gente, o Marcar. tempo tá voando muito rápido. Tá muito rápido esse Já tempo tá aqui. acabando? Não, Uma hora mais de um pouco. Quase uma hora aqui. É. Mas você falou que você se sente desconfortável em frente à televisão. Eu sinto. Ainda bem que aqui tá bem, porque aqui você tá Você ótimo aqui. Não, mas, assim, depende da pessoa que a gente tá também, né? Vocês me deixaram super à vontade, eu É o cheguei. ambiente. Então, assim, é outra coisa. Agora, se eu tivesse ter que decorar um texto para falar o texto aqui Entendi. e tal, aí é mais complicado, assim. Que você se sente muito bem no palco, Eu não no me- teatro. me É sinto- onde você se. Eu me sinto realizado no palco. Eu subo no palco, eu sou outra pessoa. As pessoas falam assim, nossa, parece que você fuma uma maconha, parece que você cheira uma cocaína, você fica tão elétrico. Eu fico feliz no palco. Pois é, mas é o que você gosta de fazer. Eu Ama, gosto de né? fazer. Eu amo estar no palco. Eu não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse o palco. Então é muito bom. Projetos futuros, como é que você tá agora, Carlos? Porque assim, falar de projeto futuro contigo é complicado. O cara tá com peça não sei o quê, tá com peça, mas eu não Várias sei peças. aonde. Ainda cabe coisas que vocês já estão pensando, Então, eu vou ter que deletar planejando. alguma coisa, porque eu quero montar uma peça nova ano que vem. Aí, ó. Aham. Então eu vou Já- ter que deletar já algum tem, espetáculo. já tem, Só que já ano que tem. vem eu faço 45 anos de carreira. Ih, É. que legal. Então, como eu vou fazer 45 anos de carreira, eu queria muito fazer um festival, sabe? Mostrar assim, sexta, sábado, domingo, buffet escasso. Sexta, sábado, domingo da semana seguinte, fazer comi uma galinha, tô pagando pato. Na outra semana, Eu já assisti Francisco, essa. você assistiu? Adorei assistir essa. Aham. Porque tem aquele projeto de Tem. teatro no É, final do ano. Né? Aí eu fui nessa. Adorei. Um cara que fica preso e Sim. falou, Aquele roubou é a galinha. A galinha da filha do deputado. E esse foi o que escrevi junto com meu amigo, que foi meu Olha. professor de artes. De arte. E aí na outra semana eu queria fazer o Eu e Caete. Então eu queria fazer um mês, um Como se festival. fosse um mês celebrando 45. 45 anos de carreira. Não, muito legal. 45 anos de carreira. É muita experiência, né? É premiado, não sei mais aonde, participação em televisão, não sei mais o quê. Alguma coisa ainda que você sonha com que saia ainda?
Ah, muita coisa. Quero fazer muita coisa O dinheiro ainda. agora você já tá, que você É, pode vir, né? Você pode ser milionário. Universo, ó, É, tô aqui, Conspira. disponível. Então, assim, eu quero fazer muita coisa ainda. As pessoas falam assim, você devia fazer uma coisa dramática, uma coisa... Não é isso que eu quero para minha vida. Não é você, né? Eu quero fazer comédia mesmo, sabe? Se eu aprender a fazer comédia bem até o final da vida, para mim tá maravilhoso. Você já Esse- pensou em... Ou você, claro, essa informação eu não tenho. Você já ministrou curso de teatro? Eu dei aula de teatro quando lá atrás, Lá no início? há 30 anos, eu era professor do SESC de teatro. Eu gostava muito de dar aula porque me forçava a estudar, né? Então, Claro. toda vez que eu ia dar aula, eu pegava alguns exercícios, eu pegava alguma coisa de teoria do teatro. Então, eu fazia muito isso. Mas hoje não me dá prazer mais dar aula. E eu acho que a gente vai chegando numa idade que a gente tem que fazer as coisas que dão prazer pra gente, né? Não é? É. Com certeza. Né? Aí eu não quero fazer coisas que não Só dão seja prazer, não. obrigado, alguma É, coisa seja Eu quero obrigado. quero estar no palco. Isso eu quero muito, tá? E Carlos Nunes agora com mídias sociais, que está sendo algo novo para você. Então, eu tenho um amigo, Matheus. O Matheus falou comigo assim: você não vai botar nada na internet, todo mundo te cobra, você não vai botar nada na internet. Eu falei assim: então, Matheus, quando eu nasci nem existia internet. Ele falou assim: quando o Ari Fontoura nasceu, Não não tinha existia TV. nem televisão. E nem por isso o Ari Fontoura deixou de ir para a internet e arrasar na internet. Eu falei assim: Matheus tá certo. Aí eu resolvi fazer alguma coisa para a internet. Aí tô fazendo umas bobagens, tô botando no meu Instagram. Se Ah, vocês isso é quiserem ver legal. essas bobagens, tá lá no Instagram. Você não viu ainda não que tá ele como mãe e tá o quem? Fernando Couto. O Fernando Couto Como como filha. filha. E assim, eu vi a da dispensa, A gente só botou 3. Né? tem a da dispensa É, e tem agora Eu uma. apresentando a minha filha e agora ela me pedindo um pix. pra ir no Isso, salão de exatamente do beleza. Pix. É. Aí eu falei, Muito bom. do Pix é ótimo. Pix, né, gente? E aí amanhã tem um vídeo novo. Vocês podem assistir que amanhã tem um vídeo novo. Então, quer dizer, agora você começa a produzir isso de uma forma um pouco mais regular. A gente está tentando. A gente já gravou uns 10. Olha que legal. E aí a gente vai colocar. Se as pessoas estiverem gostando, se tiver. Porque sempre vai ter alguém que fala mal. Ah. Mas se tiver mais bem do que mal, aí a gente vai continuar. Mas não tem por que alguém falar mal. É. Ah, tem, né? Não, assim, tem. Nós temos, a gente, o Estúdio Fan TV, como tem vários podcasts na área do humor, do direito, tem uma parte nossa que a gente fala muito sobre economia e política, e essa aí eu tô cheio de haters. Aí, tem O demais. cara vai lá e briga comigo, não sei o que tal. Se a gente também ficar dando muita atenção, né, Carlos, É. para essas pessoas que só vêm para nos depreciar, eu não estaria nem aqui. É verdade. Você, para mim, sintetizou algo que hoje fica de lição para todo mundo que está conosco. Fazer as coisas que você sente prazer. Exatamente. Ou seja, eu tô aqui, a pessoa chega, a primeira pergunta, quantos reais você está ganhando? Está preocupado demais com o real? O quanto que eu me sinto realizado de conhecer pessoas, de ter... Conhecer Eu histórias. falo assim, eu conheço legal. pessoas que têm milhões de reais que não teve oportunidade de bater um papo como nós estamos tendo agora com alguém com uma história como Carlos Nunes. Se você Verdade. conhecer essa pessoa, fala pra ela que pode me dar R$1 milhão que a gente bate um papo a noite inteira. Muito bom. E você faz outra coisa, você faz trabalhos corporativos também? Ou? Eu fiz muito. Eu fiz uma peça que eu apresentava a empresa que chamava Riso 14 mil, porque as empresas têm o riso. O ISO 14 mil. Eu fazia o Riso 14 mil, que eu ensinava a rir para melhorar as relações interpessoais. Legal. Isso Era é muito legal. bom. Era muito legal. Muito legal. Aí eu parei de fazer agora, porque. Parei. Deu, cansou. Que legal. Tá Cansei. certo. O bom do cara é isso. Chega um momento, não quero fazer, porque Mas não. eu acho que todo tem uma fase, né? O ciclo, né? Vai se Aí fechando vai o se ciclo, fechando né? e aí Vai vem fechando, vai coisas fechando. novas. Até pra gente ter coisas Pra novas, ter coisas novas. né? Exatamente. Porque a cabeça não cabe tanta coisa assim mais, Não né? Então, cabe. assim, aí já tá surgindo coisa Não, nova. eu não sei nem como o cara consegue guardar tanta informação, né? É difícil. É uma arte. De acordo com ele tá com 57, de acordo com a Caete, não. 70. 5.
É uma brincadeira muito gostosa. Muito bom. Tem alguém mandando um oi aí pra gente já, porque nós vamos chegando no final. Meu Ó, Deus do que céu. legal, ó, os veteranos de novo. Carlos Nunes foi o primeiro humorista que fui assistir no teatro. Olha. É uma inspiração pra mim. Não é à toa que somos xará. Ah, que Olha delícia. que Obrigado, legal. Carlos. Caramba. Obrigado. Muito bom, Ô, gente. gente, ó, o pessoal que tá conosco aqui ao vivo, aqui mandando oi, a gente não leu. Consegue Em ler função do tudo. tempo, em É. função do tempo aqui mesmo, em respeito até ao Carlos, porque Ele Eu tem vou uma ter que ir. agenda. ele tem uma agenda extremamente complicada, então assim, temos Não é que... extremamente complicado, não. Hoje, Especificamente, mas tá hoje está complicado. extremamente Mas complicado. eu não tenho agenda. Mas assim, realmente, te Eu agradecer, faço cara. minha agenda. Você Eu faz a faço. agenda. É. Nós, ó, realmente te agradecer de uma forma imensa pelo esse tempo que você teve. Eu já deixo a porta aberta do Estúdio Fan TV para quando você quiser voltar. Se quiser voltar aí, você, Caete, você com mais algum humorista, já tem meu contato. Me caça sucaça, tá? Em casa. E te desejo mais sucesso do que tem, né, Thali? Porque a gente desejar sucesso a quem já é muito sucesso. Eu contava piada numa palestra de um moço chamado Roberto Chiniachik. Ai, Genial. ele é muito bom. Ele é Eu muito gosto genial. muito Eu contava dele, gente. piada na palestra Power. dele. E aí ele falava que o sucesso é ser feliz. É verdade. Né? Não tem maior sucesso na vida do que você ser feliz. Então eu quero mais é ser feliz mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Olha, hoje, uma história de vida de novo que a gente tem. A gente sempre traz isso para vocês. Balangando os Beiços, segundo episódio. Vamos trazer muita gente. Gente, vocês não sabem como Belo Horizonte, região, a região metropolitana de Belo Horizonte, tem artista muito legal. É. Eu tô, claro, a gente tem que tentar, às vezes, achar a agenda, aquela questão toda. Mas, olha, se você não conhece, aperte o play, vai lá em setembro, no dia 2, 3, sem ser esse final de semana, o próximo, vá assistir lá o Carlos lá. Vá rir, gente. O muito mundo bom. tá precisando Tá de precisando rir. disso. Pô, para de ser chato, esse mundo tá muito chato, tá? E agradecer de novo nossos patrocinadores. Esse mês, praticamente, a gente encerra amanhã com a participação da Nicole Menezes, uma cantora nova do sertanejo, maravilhoso o som dela. 19h30 aqui no YouTube pelo Fan TV Podcast. E sem esquecer dos nossos patrocinadores. Mas entre na descrição, siga o Carlos, apesar de já estar trocentas mil pessoas Não, seguindo tem- ele. pode Mais seguir, um pode, né? seguir, pode Botam seguir. vários mil, pode seguir ele. Siga a agenda dele. Sempre prestigie os artistas da casa. A gente precisa. Tá legal? O BH precisa e valorize. Tem muita Tem coisa muita boa. gente legal. Eu não aguento as pessoas falarem, não tem nada para fazer em Belo Horizonte. Eu falei assim, Nossa. cara, você mora numa cidade diferente da minha. Eu tenho um problema. Eu tenho É. coisa em excesso para eu fazer também. e às vezes eu não consigo me comprometer nem poder participar. Tá Verdade. legal? E o seguinte, na descrição também conheça os nossos patrocinadores. Camiseta à la carte. Namu, Namu, você foi Namu, bem, que né? é a sua, né? Tranquilo. Lâminas.com, Estúdio XB3 Clube de Benefícios Província e Brasil. e camiseta. A cachaçaria. Cachaçaria. Adoro falar da cachaçaria. Pois é. Hoje ela... Cachaçaria Cipó. Cana, gente, a melhor cachaça de Minas Gerais. Agradecer a todos vocês que estiveram presentes conosco aqui. Mais uma vez agradecer, Carlos. Carlos, Eu que agradeço. vamos Obrigado. deixar você para dar uma mensagem final aos seus novos, porque sempre existe um novo que não conhecia Verdade. o Carlos. Vá conhecer um grande artista. Obrigada, Um viu, grande Carlos? artista. Foi Eu que um agradeço. prazer te Obrigado. Que é conhecer. isso. É só dizer para as pessoas que rir é muito melhor que remédio. Estou esperando vocês lá no teatro. E o mundo precisa É de isso rir. aí, A gente gente. enterra por aqui. Beijo. Obrigada. Coração de vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.